Vamos resolver o exercício 2, item 1 da lista 11. Neste problema, pede-se para calcular esse limite aqui. Nota que esse limite, para x indo para zero, 1 sobre x quadrado, isso aqui então, para x indo para zero, isso vai para infinito, tem um menos na frente, né? E o seno de x indo para zero dá zero, então isso aqui também vai para infinito. Ou seja, nós temos aqui um problema, um limite que me dá algo do tipo infinito menos infinito, que é indeterminado. Ou seja, a gente não sabe quanto dá. Não dá para dizer o que acontece a partir daqui. Pode dar qualquer coisa, pode ser infinito, pode ser menos infinito, pode ser 1, pode ser 0, pode ser 147, enfim. Não dá para dizer o que é a partir daqui. Ele é indeterminado. Então, para tentar calcular esse limite, vamos mexer nessa expressão. Tá? Deixar ela numa outra forma que permita tirar essa indeterminação. Então, vamos escrever isso aqui na forma de uma fração. Então, isso é limite de x indo para zero. Aqui eu tenho x quadrado seno quadrado de x. E aqui fica, então, x quadrado menos seno ao quadrado de x. Pois bem, vejam que o que temos aqui é denominador zero, numerador zero. É igualmente uma relação também indeterminada, mas nós temos como sair dessa expressão aqui, porque nós podemos usar a regra de L'Hopital. Então, é exatamente isso que pede, né? Aliás, esse problema. Então, como que nós procedemos? Calcular isso aqui é calcular a regra de L'Hopital, diz que esse limite aqui é o mesmo limite, se existir, claro, dessa expressão aqui, da derivada de quem está no numerador sobre a derivada de quem está no denominador. Bom, tá certo, claro, agora é só calcular essas derivadas, mas note que eu posso simplificar um pouco essa expressão aqui para deixar um pouquinho mais fácil o cálculo das derivadas, tirando esse x quadrado daqui, né? Tá? Quer dizer, escrevendo esse limite aqui da forma limite de para x indo para zero de 1 menos o seno de x sobre x ao quadrado dividido por seno ao quadrado de x. Porque escrevendo dessa forma, a regra de L'Hopital nos diz que esse limite é o mesmo que esse aqui. Então, que 1 menos seno de x sobre x ao quadrado, derivada de tudo isso, pela derivada dessa expressão aqui, do seno ao quadrado. Bom, de fato, veja que calcular esses limites aqui, desculpe, essas derivadas, é mais simples do que está aqui. Ó. No denominador fica claro já, né? Então, vamos continuar com essa expressão aqui. Tá? Ela vai nos oferecer um pouco menos de trabalho. Bom, aqui também, ó, já veio, então, continuando, aqui a derivada de 1, uma constante. Isso é 0, então fica limite de x indo para zero de quem? Aqui eu vou usar para calcular a derivada desse seno de x sobre x ao quadrado, vou usar a regra da cadeia, então vai ficar menos, aqui ó, é o seno de x sobre x ao quadrado, então é menos 2, o seno de x sobre x, então caiu esse 2, e agora eu vou pegar a derivada de quem está aqui dentro, né, do argumento, que é o seno de x sobre x, a derivada disso em relação a x. Vou calcular isso depois. E aqui no denominador, vou usar de novo a regra da cadeia. Então, cai esse 2, fica o meu seno de x, e depois a derivada do seno de x em relação a x, que me dá cosseno de x. Bom, já vou cortar esse 2 aqui, esse seno aqui com esse seno daqui. E isso é, então, menos, vou deixar um menos aqui para fora, esse menos aqui. Limite de x indo para zero. Aqui eu tenho x, esse x aqui com esse cosseno de x, então x, cosseno, ó, esse x fica aqui no denominador junto com esse cosseno, e agora eu vou derivar o seno de x sobre x. Então, a regra do quociente, então x quadrado, e aí eu vou ter derivada do numerador, derivada do seno é cosseno de x vezes quem está no denominador, e depois menos o seno de x, a derivada do x, que é 1. Tá? Então,
é isso aqui. Então eu tenho o quê? Isso tem esse menos aqui fora, limite de x indo para zero, x2 com esse x ao cubo cosseno de x, e aqui em cima x cosseno de x menos o seno de x. Bom, agora que eu tenho para x indo para zero, denominador zero, numerador x aqui vai dar zero, menos zero, zero. Então zero sobre zero. Bom, não vamos desanimar, vamos usar a regra de L'Hopital novamente. Então, menos limite de x indo para zero. Aqui, derivada do numerador. Usando a regra do produto aqui, então a derivada do x é 1, fica então cosseno de x, mais x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então fica menos x, seno de x, derivada desse seno é cosseno. E aqui, usando a regra do produto, fica derivada do x ao cubo, 3x2 cosseno de x, e a derivada do cosseno, que é seno. Vamos lá? Então, para x indo para zero, zero aqui, esse termo cancela esse e fica zero aqui também. Bom, não vamos, como eu falei, não vamos desanimar. Vamos cortar esse x aqui, para dar uma limpadinha nessa expressão. Então, vejam, eu tenho esse menos com esse menos aqui. Vamos deixar agora um mais. E aí esse x vai se cancelar com um dos x daqui e outro aqui. Então vai ficar no numerador, eu deixo só os x, desculpa, o seno de x. E aqui vai ficar 3x cosseno de x. E aqui menos x2 seno de x. Pois bem, agora vamos lá, de novo usando a regra de L'Hopital. Então, derivada de quem está no numerador, derivada de seno é cosseno, e aqui vai ficar 3, x, a derivada é 1, então é 3 cosseno de x, a derivada do cosseno menos seno, então menos 3x seno de x, a derivada do x quadrado menos 2x seno de x, e a derivada do seno, que é cosseno. Pois bem, então agora, para x indo para zero, isso dá zero, isso dá zero, isso dá zero, isso dá 3. O cosseno de x para x indo para zero dá 1. Aqui também é 1. Então, vai sobrar tudo isso aqui é zero, aqui é 1 e aqui é 3. Então é 1/3. Esse é o nosso resultado. É isso.